Você foi traído? Transforme a traição em poder. Aprenda a usar isso a seu favor. Você confiou. Você abriu a porta. Você mostrou o que tinha de mais verdadeiro dentro de você e alguém usou exatamente isso para te machucar. Não foi um estranho. Foi alguém que conhecia o seu nome, a sua história, os seus medos. Alguém que dormiu do seu lado, ou dividiu o seu negócio, ou segurou a sua mão nos momentos em que você mais precisava. E foi essa mesma pessoa que te virou as costas quando você menos esperava. Existe uma dor específica nisso. Uma dor que não tem nome certo em nenhum idioma, porque ela não é só emocional. Ela abala algo muito mais profundo do que o coração. Ela abala a sua percepção de realidade. De repente, o passado inteiro muda de significado. Cada memória que você tinha com aquela pessoa passa a ter outro sabor. Você começa a se perguntar o que era real e o que era mentira. E essa pergunta, quando ela entra dentro de você, não sai fácil. Mas eu preciso te dizer algo antes de continuar. Algo que talvez ninguém tenha te dito ainda desde que isso aconteceu com você. Você não está fraco por ter confiado. Você não foi ingênuo por ter amado. Você não errou por ter acreditado. Confiar é um ato de coragem, não de fraqueza. E o problema nunca foi a sua abertura. O problema foi a escolha do outro. Agora, a questão que importa não é mais o que foi feito com você. A questão que importa é o que você vai fazer com o que foi feito com você. Foi exatamente essa pergunta que Marco Aurélio se fez quando o general em quem mais confiava se voltou contra ele e tentou tomar o seu trono. Foi essa pergunta que Sêneca se fez quando o imperador que ele educou e protegeu durante anos assinou a sua sentença de morte. Foi essa pergunta que Epicteto, um homem que não tinha nem o direito sobre o próprio corpo, se fez quando percebeu que a única coisa que ninguém podia confiscar era a sua mente. Esses 3 homens não foram poupados da traição. Eles foram destruídos por ela, da forma mais brutal que a história registrou. E mesmo assim são os nomes que o mundo ainda pronuncia 2000 anos depois, enquanto os nomes de quem os traiu foram engolidos pelo esquecimento. Neste vídeo você não vai aprender a superar a traição. Isso é pouco. Você vai aprender a usá-la. A transformar o peso dessa dor no combustível mais poderoso que uma pessoa pode ter. Porque existe uma versão de você, do outro lado desse processo, que não existiria sem essa experiência. E esse vídeo é o caminho até ela. Fica até o final. O que vem a seguir vai mudar a forma como você enxerga tudo o que aconteceu. O dia em que o chão some. Tem um momento exato. Um segundo específico. Aquele instante em que a informação chega e o seu cérebro simplesmente não consegue processar o que acabou de receber. Não é desmaio. Não é choro imediato. É um silêncio interno que não tem comparação com nada que você já sentiu antes. Como se o tempo tivesse pausado só para você, enquanto o mundo continuava girando normalmente ao redor. Os psicólogos chamam isso de colapso cognitivo. E ele acontece porque o seu cérebro está tentando fazer algo impossível ao mesmo tempo. Manter a imagem que você tinha daquela pessoa e aceitar o que ela acabou de fazer. 2 realidades completamente opostas tentando ocupar o mesmo espaço dentro da sua mente. E aqui está algo que a maioria das pessoas nunca percebe. O que paralisa não é a traição em si. É a impossibilidade de acreditar que ela aconteceu. Você não está sofrendo só pelo que foi feito. Você está sofrendo porque a pessoa que fez isso não deveria ser capaz de fazer isso. Pelo menos não na versão dela que vivia dentro de você. Porque quando alguém nos trai, perdemos 2 pessoas ao mesmo tempo. A pessoa real, que escolheu nos ferir. E a pessoa que acreditávamos que ela era, que existia só na nossa percepção. São 2 lutos simultâneos. E o mundo só reconhece um deles. Marco Aurélio escreveu nas Meditações, livro 2, parágrafo 1, que devemos começar cada dia preparados para encontrar pessoas ingratas, traidoras e desonestas, não como pessimismo, como lucidez.
Porque o sofrimento mais profundo não vem da maldade do outro. Vem da nossa surpresa diante dela. E essa surpresa, por mais dolorosa que seja agora, tem um nome diferente quando vista de outro ângulo. Ela se chama evidência. Evidência de que você era uma pessoa que ainda acreditava no outro, que ainda tinha abertura suficiente para confiar. Isso não é ingenuidade. Isso é humanidade. E é exatamente essa humanidade que este vídeo vai ajudar você a preservar, sem que ela se torne novamente uma porta aberta para quem não merece entrar. O chão sumiu. Mas o chão sempre volta. E quando ele volta mais sólido do que antes, porque agora você sabe exatamente onde não pisar. Perfeito. Tópico 2 agora. Aproximadamente 2,000 caracteres para 2 minutos de narração. Tom direto, fluido, pronto para ser narrado. A mentira que a dor te conta. Depois que a traição acontece, a sua mente entra em modo de construção automática. Ela começa a montar uma história. Uma narrativa completa, com começo, meio e fim, com um vilão definido, com cenas que você revive em loop, com falas que você reescreve, com respostas que você deveria ter dado e não deu. E essa história parece absolutamente real. Parece a verdade mais clara que você já enxergou na vida. O problema é que ela não é verdade. Ela é a versão que um cérebro em pânico construiu para tentar dar sentido a algo que não faz sentido. E cérebro em pânico não é um narrador confiável. A neurociência chama isso de distorção cognitiva induzida pelo estresse. Quando o sistema de ameaça do seu cérebro é ativado, ele amplifica tudo. A humilhação fica maior do que foi. A sua responsabilidade fica menor ou maior do que realmente é. A malícia do outro fica mais intensa e mais calculada do que talvez tenha sido. Não porque você esteja mentindo para si mesmo de propósito, mas porque o cérebro, nesse estado, não está buscando a verdade. Ele está buscando sobreviver. Epicteto dizia, no Manual de Vida, capítulo 5, que não são os eventos que perturbam os homens, mas as opiniões que eles formam sobre os eventos. Que a opinião que você está formando agora sobre o que aconteceu com você está sendo escrita por uma mente ferida, não por uma mente clara. Isso não significa que a traição não foi real. Foi. Não significa que a dor não é legítima. Significa que parte do sofrimento que você está carregando neste momento é uma construção, uma amplificação, uma história que a sua dor escreveu para si mesma e que você está aceitando como fato absoluto sem questionar nenhuma linha. E aqui está a virada que poucos conseguem fazer nesse momento. Em vez de perguntar o que aquela pessoa fez com você, comece a perguntar o que a sua mente está fazendo com o que aquela pessoa fez. Porque o evento já aconteceu. Você não muda o evento, mas a narrativa que você constrói sobre ele, essa você escolhe. E essa escolha vai determinar quanto tempo essa traição vai continuar te custando algo. A dor é real. Mas nem tudo que a dor te conta sobre você, sobre o outro e sobre o futuro, merece ser acreditado. O preço invisível de guardar rancor. Existe uma crença silenciosa que quase todo mundo carrega depois de ser traído. A crença de que guardar rancor é uma forma de justiça. De que manter a raiva acesa é uma maneira de não deixar o outro sair impune. De que enquanto você não esquecer, enquanto você não perdoar, você está de alguma forma punindo quem te feriu. Essa crença é uma das mais caras que uma pessoa pode ter. Não cara no sentido filosófico. Cara no sentido literal, mensurável, fisiológico. O rancor tem um preço que você paga com o seu próprio corpo, e a conta chega todos os dias, mesmo quando você não percebe. Quando você mantém o estado crônico de ressentimento, o seu organismo libera cortisol de forma contínua. O cortisol é o hormônio do estresse. Em doses controladas, ele é necessário. Em doses crônicas, ele destrói. Ele compromete o sistema imunológico, aumenta a inflamação interna, deteriora a qualidade do sono, reduz a capacidade de concentração e afeta diretamente a tomada de decisão.
Estudos da Universidade de Emory, nos Estados Unidos, demonstraram que pessoas em estado prolongado de ressentimento apresentam marcadores inflamatórios equivalentes aos de doenças crônicas. Em outras palavras, enquanto você guarda rancor, o seu corpo adoece e a pessoa que te traiu dorme tranquila. Sêneca escreveu em Sobre a Ira, livro 3, capítulo 5, que nenhuma paixão é mais prejudicial para quem a sente do que a raiva, não para quem a recebe, para quem a carrega. O traidor não sente o peso do seu rancor. Você sente, cada hora de cada dia. E aqui está o ponto que transforma tudo. Soltar o rancor não é um gesto de bondade para quem te feriu. É um ato de proteção para você mesmo. É a decisão mais egoísta, no melhor sentido da palavra, que uma pessoa traída pode tomar. Porque enquanto você mantém o elo do ressentimento, você continua conectado àquilo que te destruiu. E essa conexão não machuca o traidor, só machuca você. O rancor não é uma corrente que você coloca no outro. É uma corrente que você coloca em si mesmo. E a chave sempre esteve na sua mão. O que vem no próximo tópico vai te mostrar, através de uma das histórias mais brutais da filosofia, o que significa perder absolutamente tudo e ainda assim recusar entregar o que ninguém pode te tirar. Sêneca no cárcere, quando tudo é tirado. No ano 65 d.C., um homem de 69 anos recebeu uma visita que não era visita. Eram soldados, e a mensagem que eles carregavam era simples e irreversível. O imperador Nero ordenava a sua morte. Esse homem era Sêneca. O mesmo Sêneca que havia passado 8 anos educando Nero quando ele ainda era uma criança. O mesmo que havia guiado os primeiros anos do seu reinado, que havia escrito discursos em seu nome, que havia protegido Roma dos excessos do imperador com toda a influência que tinha. O mesmo que havia dedicado décadas da sua vida intelectual e política a um homem que agora mandava soldados à sua porta para executá-lo. Se existe uma definição perfeita de traição, essa é ela. E o que Sêneca fez naquele momento é o que separa um homem comum de um homem que a história não consegue esquecer. Ele não implorou, não negociou, não entrou em colapso diante dos soldados. Ele pediu que trouxessem seus manuscritos. Quis continuar escrevendo até o último momento possível. E quando isso lhe foi negado, ele se voltou para os amigos que estavam presentes e disse que lhes deixava a única coisa que ainda tinha para dar: o exemplo de uma vida vivida de acordo com os próprios princípios. Tácito registrou esse momento nos Anais, livro 15, capítulo 62, com uma precisão que atravessa os séculos. Sêneca abriu os pulsos com uma calma que desconcertou os próprios soldados que vieram matá-lo. E enquanto o sangue corria, ele continuava falando, continuava filosofando, continuava sendo quem era. Nero tirou tudo de Sêneca: a riqueza, a influência, a liberdade, a vida. Mas não conseguiu tirar uma única coisa. Não conseguiu tirar a forma como Sêneca escolheu atravessar aquele momento. E é exatamente isso que a traição que você viveu não consegue tirar de você. Não importa o que foi levado. A reputação, a confiança, o dinheiro, os anos investidos, os planos que existiam. Tudo isso pode ser tirado. Mas a forma como você escolhe atravessar isso, essa escolha permanece inteiramente sua. Sêneca não venceu Nero sobrevivendo. Venceu sendo, até o fim, algo que Nero jamais conseguiu ser. E 2000 anos depois, o mundo ainda lê Sêneca. O nome de Nero é sinônimo de tirania. A pergunta que fica não é o que você perdeu. A pergunta é quem você está escolhendo ser enquanto atravessa essa perda. A identidade que você construiu em cima do outro. Tem algo que ninguém fala quando o assunto é traição. Algo que fica escondido debaixo da raiva, debaixo da mágoa, debaixo de todas as conversas que você tem com seus amigos tentando entender o que aconteceu. Uma parte da dor que você sente não é sobre o outro. É sobre você. Não sobre o que você fez de errado. Sobre quem você era dentro daquela relação. Porque quando nos aproximamos de alguém de forma profunda, seja num casamento,
numa amizade de anos, numa sociedade, numa família. Inevitavelmente construímos uma parte da nossa identidade em cima dessa conexão. Você era o parceiro de alguém, o melhor amigo de alguém, o sócio de alguém, o filho de alguém que acreditava ser diferente. E quando a traição acontece, não é só a relação que desmorona. É a versão de você que existia dentro daquela relação. Os psicólogos chamam isso de crise de identidade relacional. E ela é tão devastadora quanto a traição em si, porque ela deixa uma pergunta no centro do peito que é muito mais difícil de responder do que qualquer pergunta sobre o traidor. Quem sou eu agora? Marco Aurélio enfrentou essa pergunta de uma forma que poucos líderes na história foram obrigados a enfrentar. Quando Avídio Cássio, o general em quem mais confiava, se proclamou imperador enquanto Marco Aurélio estava doente, não foi só uma traição política. Foi o colapso de uma identidade construída sobre a crença de que a lealdade podia ser cultivada pela virtude. E nas Meditações, livro 9, parágrafo 3, ele escreveu algo que define tudo: que o homem não deve buscar fora de si mesmo o que é capaz de encontrar dentro. A traição força um processo que os estoicos chamavam de desidentificação, o desmoronamento de uma versão de si mesmo que estava apoiada em algo externo, em outra pessoa, em uma relação, em uma circunstância. E esse desmoronamento dói de uma forma que não tem comparação. Mas ele também revela algo que o conforto nunca revelaria. Revela o que sobra quando tudo que não era genuinamente seu é removido. E o que sobra, por mais assustador que pareça agora, é a parte mais verdadeira de você. A parte que não precisa de ninguém para existir. A parte que estava lá antes dessa relação e que vai estar lá muito depois dela. Os estoicos não viam esse processo como perda, viam como purificação, como o fogo que queima tudo que era frágil e deixa intacto apenas o que era real. Você não está perdendo quem você é. Você está descobrindo quem você sempre foi quando ninguém estava olhando. O que Epicteto sabia sobre ser propriedade de alguém? Imagine que você não tem escolha sobre onde mora. Não tem escolha sobre o que come. Não tem escolha sobre o trabalho que faz, sobre as pessoas com quem convive, sobre os lugares que pode ir. Imagine que o seu corpo, literalmente, pertence a outro homem. Que você é uma propriedade, um objeto com nome. Isso não é metáfora. Foi a vida de Epicteto. Ele nasceu escravo em Hierápolis, na Frígia, no ano 50 d.C. aproximadamente. Seu nome original nem conhecemos, porque Epicteto em grego significa simplesmente adquirido. Era a forma como o seu dono o identificava, não como pessoa, como aquisição. O homem que o possuía, Epafrodito, era um liberto que havia enriquecido sob o imperador Nero e que tinha fama de ser brutalmente cruel com seus escravos. Existe um relato, preservado por Orígenes e referenciado por vários historiadores da época, de que Epafrodito certa vez torceu a perna de Epicteto deliberadamente, como demonstração de poder. E Epicteto, durante o processo, olhou para o seu senhor com calma absoluta e disse, em tom completamente sereno: "Eu te avisei que quebraria." Quando a perna cedeu, ele simplesmente completou: "Está quebrada." Nenhum grito, nenhuma súplica, nenhum colapso. Não porque Epicteto não sentisse dor, mas porque ele havia compreendido algo que libertou sua mente muito antes de qualquer lei libertar seu corpo. Ele havia compreendido a distinção fundamental que está no coração de toda a filosofia estoica, registrada no Manual de Vida, capítulo 1. Existem coisas que dependem de nós e coisas que não dependem de nós. O corpo pertencia a Epafrodito. Os pensamentos, os valores, as escolhas internas, a forma de interpretar cada momento, essas pertenciam a Epicteto. E nenhum senhor, nenhuma corrente, nenhuma crueldade conseguia confiscar o que estava guardado nesse espaço interior. Agora olhe para a sua situação. O que foi tirado de você pela traição? A confiança que depositou? O tempo que investiu? Talvez o dinheiro? Talvez a reputação?
Talvez os planos que existiam para um futuro que agora não vai acontecer da forma que você imaginava. Tudo isso é real, tudo isso dói. Mas nada disso é você. O traidor tomou coisas que estavam fora de você. Coisas que os estoicos chamavam de indiferentes, não porque não importam, mas porque não definem o seu caráter, não determinam o seu valor e não controlam o seu destino. A sua liberdade interna, a sua capacidade de escolher como responder, a sua integridade diante do que foi feito, essas permanecem intactas, permanecem suas. E permanecem suas porque ninguém tem acesso a esse espaço sem a sua permissão. Epicteto foi escravo por décadas, e mesmo assim foi o homem mais livre de cada sala em que entrou. Porque liberdade para os estoicos nunca foi uma condição externa. Foi sempre uma conquista interna. E essa conquista está disponível para você agora, exatamente onde você está, exatamente com o que ainda resta. A ciência do recomeço. O que o cérebro precisa para virar a página. Existe um momento em que a pessoa traída para de perguntar por que aquilo aconteceu e começa a perguntar como seguir em frente. Esse é o momento mais importante de todo o processo. Não porque a pergunta anterior não importava, mas porque essa nova pergunta é a única que tem resposta útil. E a resposta não está só na filosofia, está na biologia. O cérebro humano tem uma capacidade que a neurociência passou décadas tentando compreender e que hoje é um dos campos mais estudados da psicologia moderna: a neuroplasticidade. A capacidade que o cérebro tem de literalmente se reorganizar, criar novas conexões neurais e desativar padrões antigos em resposta a novas experiências e novos comportamentos. Em linguagem direta, o cérebro que foi ferido pela traição pode ser reconstruído, não metaforicamente, neurologicamente. As conexões que associam aquela pessoa, aquela memória, aquela dor a um estado de ameaça constante, podem ser enfraquecidas e substituídas por novas conexões que associam novos comportamentos a novos estados internos. Mas esse processo não acontece sozinho, e não acontece com o tempo simplesmente passando. Ele precisa ser deliberadamente ativado. Pesquisadores da Universidade de Colômbia identificaram 3 comportamentos específicos que aceleram a reorganização neural após um trauma relacional. O primeiro é a criação de novas rotinas físicas, porque o movimento corporal deliberado ativa a produção de BDNF, uma proteína que literalmente fertiliza o crescimento de novos neurônios. O segundo é a exposição controlada a novos ambientes e experiências, que força o cérebro a construir novos mapas mentais, em vez de continuar navegando pelos antigos. O terceiro é a ressignificação narrativa, que é exatamente o que este vídeo está fazendo agora. Substituir a história de destruição por uma história de transformação, não como negação do que aconteceu, mas como recontextualização do seu significado. Marco Aurélio praticava isso nas meditações de uma forma que a neurociência só viria a validar 18 séculos depois. Ele reescrevia ativamente a narrativa dos seus desafios, não para se enganar, mas para encontrar o ângulo que gerava movimento em vez de paralisia. No livro 4, parágrafo 3, ele escreveu que a mente tem o poder de se adaptar e se converter em qualquer coisa que ela decida ser. Isso não é otimismo. É uma instrução técnica. O recomeço não espera você se sentir pronto. Ele começa quando você age antes de se sentir pronto. Porque o cérebro não muda primeiro para depois gerar novos comportamentos. Ele muda porque novos comportamentos são introduzidos primeiro. A ação precede a transformação. Sempre. E o primeiro passo não precisa ser grande. Precisa ser real. Precisa ser hoje. O poder de desaparecer. Depois que a traição vem a público, existe uma pressão enorme. Uma pressão que vem de todos os lados ao mesmo tempo.
Os amigos querem saber o que aconteceu. As redes sociais estão lá, abertas, esperando que você diga alguma coisa. O traidor talvez esteja se posicionando, contando a versão dele, construindo uma narrativa que te coloca em desvantagem. E você sente que precisa responder, que precisa se defender, que o silêncio vai ser interpretado como fraqueza ou como concordância. Essa pressão é uma armadilha, e cair nela é um dos erros mais caros que uma pessoa traída pode cometer, porque o silêncio estratégico não é fraqueza, é o movimento de maior poder que existe nesse momento. E a psicologia explica exatamente por quê. Quando você responde publicamente, quando você expõe a sua dor, quando você entra na guerra de narrativas com quem te traiu, você faz duas coisas simultaneamente. Primeiro, você revela o estado interno em que se encontra, entregando ao traidor a informação de que ele ainda tem poder sobre você. Segundo, você mantém o vínculo ativo. Você continua conectado àquele evento, àquela pessoa, àquela dor, de uma forma que alimenta o ciclo, em vez de interrompê-lo. O desaparecimento estratégico funciona de forma completamente oposta. Quando você some, quando você para de reagir, quando você retira a sua energia de tudo que está relacionado ao traidor e direciona essa energia inteiramente para dentro, você cria um vácuo. E esse vácuo é psicologicamente insuportável para quem esperava uma reação sua. Epicteto ensinava no Manual de Vida, capítulo 48, que o primeiro sinal de progresso filosófico é parar de culpar os outros. O segundo é parar de se exibir. Ambos apontam para a mesma direção, para dentro, para o trabalho interno que não precisa de plateia, que não precisa de validação e que não precisa que o outro saiba que está acontecendo. O silêncio manda uma mensagem impossível de ignorar. Ele diz, sem nenhuma palavra, que você não precisa do reconhecimento de quem te feriu para seguir construindo, que a sua vida não parou, que você está em movimento, mesmo que ninguém esteja vendo esse movimento ainda. E é exatamente essa invisibilidade temporária que cria o espaço necessário para a transformação real acontecer. Porque transformação profunda não acontece em público. Acontece no silêncio das decisões que você toma quando ninguém está olhando. Desapareça do radar de quem te feriu, que apareça aos poucos como alguém que aquela pessoa não vai reconhecer. Trair e ser traído. O espelho que ninguém quer ver. Este é o tópico mais difícil do vídeo. E eu preciso que você fique. Não porque o que vem a seguir vai ser confortável, mas porque é exatamente o desconforto do que vem a seguir que tem o maior potencial de te libertar de verdade. Até agora, falamos sobre o que a traição faz com você. Agora precisamos falar sobre algo que quase nenhum vídeo tem coragem de tocar. Precisamos falar sobre o que você tem a ver com o que aconteceu. Não como culpado. Como participante. Existe uma diferença fundamental entre culpa e responsabilidade. Culpa olha para o passado e se pune. Responsabilidade olha para o passado e aprende. E é a responsabilidade, não a culpa, que este tópico vai explorar. As pessoas que traem não surgem do nada. Elas chegam com padrões, com históricos, com comportamentos que, quando vistos de fora e com distância emocional, apresentam sinais que existiam antes da traição acontecer. Sinais que muitas vezes foram vistos, sentidos, percebidos de alguma forma, mas que foram ignorados, justificados ou minimizados porque a conexão com aquela pessoa era importante demais para ser questionada. Isso não é fraqueza, é humano, mas é também uma informação valiosa que só se torna útil quando você tem honestidade suficiente para olhar para ela. Marco Aurélio escreveu nas Meditações, livro 10, parágrafo 30, que o homem sábio examina não só as ações dos outros, mas as suas próprias disposições que tornaram aquelas ações possíveis. Não para se diminuir, para se conhecer com uma profundidade que nenhuma experiência confortável jamais proporcionaria.
Quais fronteiras você não estabeleceu claramente? Quais sinais você escolheu não ver porque ver seria doloroso? Quais necessidades suas tornaram você dependente demais de uma pessoa que não tinha estrutura para corresponder a essa dependência? Quais padrões seus vindos de muito antes dessa relação te colocaram numa posição de vulnerabilidade que o traidor, consciente ou inconscientemente, utilizou? Essas perguntas não são acusações. São instrumentos de diagnóstico. E o diagnóstico correto é o único caminho para a cura real. Não a cura superficial de simplesmente seguir em frente, mas a cura profunda de seguir em frente diferente. Porque a pessoa que sai de uma traição, sem fazer essas perguntas, carrega consigo os mesmos padrões que a colocaram ali. E esses padrões vão encontrar novas situações, novas pessoas, novas formas de produzir a mesma dor. O espelho que a traição te coloca na frente é brutal, mas é o espelho mais honesto que você vai ter na vida. E o que você escolhe fazer com o que vê nele determina se essa experiência vai ser apenas uma cicatriz ou vai ser a virada mais importante da sua história. Amor fati. Amar o que você mais odeia. Existe um conceito no coração do estoicismo que, quando você ouve pela primeira vez, parece impossível. Parece até uma crueldade filosófica, uma exigência absurda que só alguém que nunca sofreu de verdade poderia fazer. Amor fati. Em latim, amor ao destino. Não aceitação do destino. Não tolerância ao destino. Amor. A ideia de que você não apenas suporta o que aconteceu com você, mas que chega a um ponto em que genuinamente quer que tenha acontecido. Porque sem aquilo, você não seria quem vai se tornar. Eu sei como isso soa agora, e eu não estou pedindo que você chegue lá hoje. Estou pedindo que você entenda o que esse conceito realmente significa, porque ele é completamente diferente do que parece na superfície. Amor fati não é resignação. Não é a filosofia do conformado que aceita qualquer coisa porque não tem força para reagir. É exatamente o oposto. É a postura do guerreiro que olha para o campo de batalha destruído ao redor e diz: foi aqui, neste exato lugar, com estas exatas feridas, que eu me tornei quem eu precisava ser. Marco Aurélio viveu o amor fati de uma forma que poucos líderes na história foram capazes de replicar. Décadas de guerras que ele não escolheu, de traições que ele não merecia, de perdas que nenhuma riqueza ou poder conseguia compensar. E em cada uma dessas situações, registradas nas Meditações, livro 4, parágrafo 49, ele retornava à mesma convicção: que amar o que acontece não é fraqueza, é a forma mais elevada de força que um ser humano pode desenvolver. Porque quem ama o que acontece não pode ser destruído pelo que acontece. Aplicado à traição que você viveu, o amor fati funciona como um motor ativo de transformação em 3 estágios. Primeiro, você para de gastar energia desejando que aquilo não tivesse acontecido, porque essa energia é completamente desperdiçada em algo que não pode ser mudado. Segundo, você começa a mapear o que aquela experiência revelou sobre você, sobre seus valores, sobre seus limites, sobre seus padrões, que o conforto anterior jamais teria revelado. Terceiro, você começa a perceber que a pessoa que você está se tornando por causa dessa dor não existiria sem ela. Não a versão enfraquecida de você que sofreu, a versão forjada de você que atravessou. Amar o que você mais odeia não é uma decisão que se toma num instante. É um processo. É uma prática diária de escolher, conscientemente, não desperdiçar o que a dor tem para ensinar. De recusar a postura de vítima não porque o que foi feito com você não foi injusto, foi, mas porque a postura de vítima te mantém preso exatamente onde o traidor te deixou. E você é grande demais para ficar onde alguém menor te jogou. O que você constrói com os cacos? Quando uma cerâmica japonesa quebra, os artesãos não jogam os pedaços fora. Eles os unem novamente com ouro. A técnica se chama kintsugi, e a filosofia por trás dela é radical. A fratura não é escondida, ela é destacada, celebrada.
porque é exatamente na linha da quebra que o objeto se torna único. É exatamente ali que ele conta uma história que nenhuma peça intacta consegue contar. A traição quebrou algo em você. Isso é inegável. Mas o que você faz com os cacos determina se o que sobra vai ser apenas destroço ou vai ser kintsugi. A psicologia moderna tem um nome para o fenômeno que acontece quando uma pessoa processa corretamente uma experiência traumática: crescimento pós-traumático. E os pesquisadores Richard Tedeschi e Lawrence Calhoun, da Universidade da Carolina do Norte, identificaram, após décadas de estudo, 5 domínios específicos em que pessoas que atravessam traumas severos emergem genuinamente mais fortes do que eram antes. O primeiro domínio é a clareza de valores. A traição remove a névoa do cotidiano confortável e te força a encarar o que realmente importa para você, o que você tolera, o que você recusa, o que você defende. Muitas pessoas só descobrem seus valores reais quando alguém os viola. O segundo domínio é a seletividade relacional. Depois de uma traição bem processada, você não fecha o coração. Você o refina. Você desenvolve uma capacidade de leitura de pessoas e de dinâmicas relacionais que simplesmente não existia antes. Não como paranoia, como discernimento. O terceiro domínio é a tolerância à incerteza. Antes da traição, você acreditava que podia controlar os resultados das suas relações através da qualidade do que você oferecia. Depois, você aprende que o único controle real é sobre você mesmo. E essa aprendizagem libera uma energia enorme que antes era desperdiçada tentando garantir o incontrolável. O quarto domínio é a profundidade empática. Pessoas que passaram por dores profundas desenvolvem uma capacidade de conexão com o sofrimento alheio que pessoas que nunca sofreram simplesmente não têm. Essa profundidade não é só um dom pessoal. É uma forma de influência, de liderança e de presença que transforma cada relação que você constrói a partir daqui. O quinto domínio é o mais paradoxal de todos: a capacidade de confiar mais profundamente, porém de forma mais inteligente. Não a confiança ingênua que existia antes, a confiança que foi testada, que conhece o seu próprio valor, que sabe o que observar e que sabe, acima de tudo, que mesmo que a confiança seja quebrada novamente, você tem dentro de si o que é necessário para atravessar. Epicteto ensinava que o bem supremo do ser humano não está no que acontece com ele, mas no que ele faz com o que acontece. E o que você está fazendo agora, ao ouvir isso, ao permanecer aberto a essa perspectiva no meio da sua dor, já é o começo da construção. Os cacos estão na sua mão. E o ouro também. A vingança que os estoicos aprovavam. A palavra vingança carrega um peso que a maioria das pessoas associa à destruição, à retaliação, a fazer o outro sofrer o que você sofreu. E existe uma razão biológica para esse impulso. O cérebro humano, quando ferido por alguém, libera uma resposta de ameaça que inclui o desejo de restaurar o equilíbrio por meio da punição do agressor. Esse impulso é primitivo, é real e é completamente compreensível. Mas os estoicos identificaram algo que a neurociência moderna só viria a confirmar séculos depois. A vingança destrutiva não restaura o equilíbrio. Ela perpetua o desequilíbrio, porque ela mantém você conectado ao traidor, conectado ao evento, conectado à dor, num ciclo que consome a sua energia enquanto o outro segue a vida. Existe, porém, um tipo de vingança que os estoicos não apenas toleravam, eles a prescreviam ativamente. E essa vingança não tem nada a ver com o outro, ela tem tudo a ver com você. Marco Aurélio escreveu nas Meditações, livro 6, parágrafo 6, que a melhor forma de se vingar de uma pessoa má é não se tornar como ela. Mas há algo ainda mais profundo nessa instrução do que parece na superfície. Não se tornar como ela não significa apenas evitar a crueldade.
Significa tornar-se tão fundamentalmente diferente dela, tão mais construído, tão mais focado, tão mais realizado, que a comparação entre o que você se tornou e o que ela permaneceu se torna a punição mais eloquente que o tempo pode entregar. Viver bem é a forma de retaliação mais devastadora que existe. E é devastadora exatamente porque o traidor não consegue fazer nada contra ela. Não tem como processar judicialmente alguém que está prosperando. Não tem como destruir a reputação de alguém que está entregando resultados. Não tem como diminuir alguém que parou de precisar da sua opinião para se sentir inteiro. Sêneca escreveu em Sobre a Ira, livro 3, capítulo 27, que o maior castigo para o homem mau é ter sido mau, que a consciência de quem trai carrega um peso que nenhuma punição externa consegue replicar, e que a sua função não é adicionar peso a essa consciência. É construir a sua própria vida com uma intensidade que torna qualquer atenção à vida do traidor um desperdício inaceitável do seu tempo. A raiva que você sente agora é energia. Energia real, mensurável, disponível. A questão não é eliminar essa energia, é direcioná-la para o trabalho que você adiou, para o projeto que ficou parado, para a saúde que foi negligenciada, para os relacionamentos que merecem o que você estava desperdiçando num lugar que não merecia. Cada conquista sua a partir de hoje é uma resposta. Não uma resposta que você anuncia. Uma resposta que o tempo entrega silenciosamente, inevitavelmente, com uma precisão que nenhuma palavra de raiva jamais alcançaria. Construa com uma intensidade que dispense explicações. Essa é a única vingança que os estoicos aprovavam, e é a única que realmente funciona. Você não é mais quem era antes. E isso é a melhor notícia. Chegamos ao final. E o final não vai ser um resumo, não vai ser uma lista do que foi dito. Vai ser uma verdade. Uma só. Mas uma verdade que, se você deixar entrar de verdade, vai mudar a forma como você enxerga tudo o que aconteceu com você. Você não é mais quem era antes da traição. Isso é um fato. A pessoa que existia antes daquele momento, com aquela forma específica de confiar, com aquela visão específica do outro, com aquela versão específica de si mesma dentro daquela relação, essa pessoa não existe mais. E nunca vai voltar a existir. A maioria das pessoas vive essa constatação como perda, como luto de uma versão de si mesma que foi destruída por alguém que não merecia ter esse poder. Mas existe outra forma de ver isso. Uma forma que não é negação da dor, não é otimismo artificial, não é a frase vazia de que tudo acontece por uma razão. É uma constatação verificável, concreta, baseada em tudo que este vídeo percorreu do início até aqui. A pessoa que você vai se tornar do outro lado desse processo não existiria sem essa dor. Não a versão mais suave de você, não a versão mais gentil, a versão mais real, a versão que conhece os próprios limites porque os viu serem violados, a versão que sabe o que valoriza porque teve exatamente isso tirado, a versão que escolhe com mais precisão porque já sabe o preço de escolher mal. Marco Aurélio passou décadas escrevendo as meditações para si mesmo, não para publicar, não para ser lembrado. Para não perder de vista, em meio a todas as traições, todas as guerras, todas as perdas, quem ele havia decidido ser. E na última entrada conhecida do livro 12, parágrafo 23, ele escreveu algo que atravessa os séculos com uma clareza que nenhuma tradução consegue diminuir. Que tudo o que acontece, acontece justamente. E que, se você observar com atenção, vai encontrar nisso não uma punição, mas uma instrução. A traição que você viveu foi uma instrução, brutal, injusta, dolorosa, uma instrução que você não pediu e que não merecia receber desta forma, mas uma instrução ainda assim, sobre quem você é, sobre o que você suporta, sobre o que você não vai mais tolerar, sobre quem você vai se tornar agora que sabe o que sabe. Sêneca escreveu nas cartas a Lucílio, carta 1º, parágrafo 1º,
com palavras que ressoam como se tivessem sido escritas para este exato momento da sua vida. Reivindica a ti mesmo. Esse tempo que estava sendo dado a qualquer um, que era tomado por qualquer um, recupera-o. Guarda-o. Poupa-o. O tempo que você passou sofrendo por quem te traiu pertencia a você. Os anos que você investiu numa relação que terminou assim pertenciam a você. A energia que você gastou tentando entender o que aconteceu pertencia a você. E tudo isso pode ser recuperado, não o tempo em si, mas o poder sobre o que você faz com o tempo que ainda tem. Você não é mais quem era antes. E essa é finalmente a melhor notícia que este vídeo poderia te entregar. Porque quem você era antes podia ser traído daquela forma. Quem você está se tornando agora não pode. O melhor capítulo da sua história não foi destruído pela traição. Ele começa exatamente aqui. Exatamente nessa dor. Exatamente nessa página que você mais queria não ter vivido. Escreva o que vem a seguir com uma intensidade que dispensa explicações.